Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Eu vou pedir a você para ir comigo até o final desses minutinhos importantes aqui. Compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Bom, vamos lá. O Hezbollah recebeu uma remessa de armas qualitativas por parte do Irã. E dentre essas armas qualitativas estão mísseis de altíssima precisão. A quantidade de mísseis é completamente diferente do arsenal que o grupo lá na parte sul tinha, né? Ou ainda tem, o resto que ainda tem, estou falando do Hamas. O Hezbollah tem muito mais mísseis, tem muito mais efetivo, mais soldados, e o Hezbollah tem armamento diferente. Nesses armamentos estão estes que eu estou pincelando aqui para vocês nessa introdução: armas inteligentes e, escutem isso, informação do Israel 365, citando uma fonte do Golfo, um jornal do Golfo, que entrevistou um homem importante do Hezbollah. Ele falou o seguinte, revelou o seguinte: o Hezbollah recebeu uma remessa de armas qualitativas, mísseis inteligentes, poderosos, e também uma arma de pulso eletromagnético, um AMP, como a gente fala aqui. Uma sigla para arma de pulso eletromagnético. Aquela arma que pode promover um apagão generalizado em tudo que é tecnologia, inclusive bagunçar os satélites de Israel, as armas de defesa de Israel, o Iron Dome, por exemplo, que depende de comunicação de GPS, que depende de tecnologia, né? Depende de eletrônicos. E o Hezbollah pode utilizar essas armas. Nesse momento, a embaixada norte-americana comunica aos seus cidadãos para repensarem a visita ao Líbano. Outros países que compõem a Aliança do Atlântico Norte, a Aliança Militar, a OTAN, para que seus cidadãos deixem o Líbano ou não vão para o Líbano nesse momento. Vários portais estão avisando que uma guerra regional, e se você olhar para os jornais do Oriente Médio, do Golfo, eles falam, olha, uma guerra regional ampla ou a Terceira Guerra Mundial pode acontecer a qualquer momento. Apesar do pedido do Biden para que Israel dê uma resposta contida ao ataque do Hezbollah à comunidade drusa, a comunidade ali em Golã. Vou explicar quem são os drusos para vocês, que no final de semana 12, uma dúzia de pequenos foram eliminados por causa de um ataque. Alegadamente, as forças de defesa de Israel dizem que foi do Hezbollah. O Hezbollah não confirmou a autoria, não reivindicou a autoria, e neste ataque caiu em campo de futebol 12 pequenos da comunidade drusa foram abatidos. Isso é muito triste. Sempre muito triste essa história toda. Vou começar por aqui, compartilhe isso, e eu vou explicar mais coisas para vocês, só que eu não vou fazer uma introdução longa. Bora lá, pessoal. Começando por aqui, ó. CNN Portugal, matéria de ontem, dia 29, eu gravo no dia 30. Israel responde ao ataque nos montes Golã, colinas de Golã. IDF, Forças de Defesa de Israel, bombardeiam 7 áreas no Líbano controladas pelo Hezbollah. Então, aqui o portal de Portugal está evidenciando a resposta israelense, que, segundo canais internacionais, atendeu aos pedidos do governo norte-americano, principalmente do Joe Biden, que está vendo claramente a presidência fugir dos democratas. Apesar da Kamala Harris ser colocada no jogo, mas o próprio portal político lançou uma matéria hoje dizendo que Kamala Harris pode colapsar, assim como na eleição passada ela colapsou e a força veio mesmo do Joe Biden. Donald Trump continua em algumas pesquisas com 6 ou 7 pontos de vantagem, o que é muito significativo. Então, o pedido do presidente norte-americano foi para que o Netanyahu, quando estava ainda nos Estados Unidos, desse uma resposta contida. E o Netanyahu autorizou remotamente essa resposta contida das Forças de Defesa de Israel, que bombardeou alguns alvos do Hezbollah no Líbano. Então, vou passar por algumas matérias aqui com vocês.
aconteceu o quê? Houve um ataque do Hezbollah, e isso é a mídia israelense, a mídia do Golfo, fala que foi um ataque do Hezbollah. Como eu disse, o Hezbollah não confirmou. E esse ataque caiu ali na região de Golã, uma região de Golã que foi conquistada por Israel, né? Foi dominada por Israel logo após a criação do Estado de Israel. Teve a Guerra da Independência e assim por diante, né? Guerra dos 6 Dias, depois Yom Kippur e assim por diante. Israel passou a controlar, saindo vencedor desses conflitos, um conjunto de nações muçulmanas lutando contra Israel, né? A primeira encabeçada pelo Egito e assim por diante as outras duas. Israel saiu vencedor e passou a controlar as colinas de Golã, passou a controlar a Península do Sinai, passou a controlar Gaza. 3 regiões extremamente importantes do ponto de vista da segurança, do ponto de vista energético, do ponto de vista dos rios e também estratégico, de posição militar que daria vantagem, poder de antecipação e visão de Israel. Colinas de Golã não é diferente. Se você quiser entender muito bem a formação dos países no Oriente Médio, dos estados modernos no Oriente Médio, você precisa olhar para a formação do Império Turco-Otomano, a queda do Império Turco-Otomano e os mandatos britânicos e franceses. A falência do modelo de vilayets e sanjaks do Império Turco-Otomano e como os mandatos britânicos e franceses, após a Primeira Guerra Mundial, reconfiguraram todo o Oriente Médio, deslocando etnias, formando novas nações e remodelando a geopolítica do Oriente Médio. Você precisa assistir o meu curso Geopolítica do Oriente Médio. Você vai entender demais. Você precisa assistir esse curso. E você já é nosso assinante lá no Abaplay. Abaplay é a plataforma que nós criamos, tem aplicativo de TV, iOS e Android, aplicativo aí do seu celular, tem filmes cristãos, filmes para família, tem muitos documentários exclusivos que você não vai ver em nenhum outro lugar, aulas exclusivas, e-books, tudo em uma plataforma só. É só você clicar no link que está aqui embaixo e fazer parte do Abaplay. E lá eu expliquei toda essa história para vocês. Então, quando Israel passou a controlar as colinas de Golã, Israel entrou em um problema de longa data, né, de cauda longa com a Síria, né, com a Síria, do Bashar al-Assad, do ditador Bashar al-Assad. Naquela região ali de Golã, tem uma comunidade esotérica que se desvinculou do Islã, das nações islâmicas, apesar de serem uma seita islâmica esotérica, que surgiu no século XI. Né, são os drusos. Os drusos é uma comunidade árabe, originalmente muçulmana, que surgiu no século XI, no Egito, e se deslocou na geografia no decorrer dos anos. É uma comunidade muito resiliente, que sofreu historicamente. Por exemplo, na Palestina, tinha uma comunidade drusa muito forte, em vários outros lugares do mundo, como o próprio Líbano, como a Venezuela, né, e Israel. Como Israel controla a região de Golã, né, ali que era da Síria, essa comunidade drusa se identifica com Israel. Eles têm características diferentes, né? Eles são místicos, esotéricos, e eles se deslocaram das características do Islã xiita. Eles acreditam muito em Jetro, veem Jetro uma figura muito importante dentro das suas práticas religiosas, assim como Jesus, assim como Maomé, né? Assim como consideram textos importantes do Alcorão, também consideram, perdão pessoal, textos importantes da Torá. Então é uma comunidade etno-religiosa, cerca de 1,5% da população de Israel é composta pelos drusos, mais de 1 milhão de habitantes. Eles têm representantes na política de Israel. Então, ao serem atacados por um míssil no final de semana passado, Israel foi obrigado a responder, né? Foi uma comoção muito grande, 12 pequenos foram abatidos, como eu falei para vocês. Então agora, dentre já as tensões normais do próprio Hezbollah sendo munido pelo Irã, e o Irã dizendo que iria atacar Israel com mais força, Israel se sente na contagem regressiva. De igual modo, outro lado também se sente uma contagem regressiva, porque vê o seu poder, a sua influência nas guerras de procuração diminuir.
diminuir não só na parte norte, eu estou me referindo à Síria, colinas de Golã, estou me referindo à fronteira com o Líbano, que é o mais importante aqui, mas também na parte sul, não só Gaza, mas uma região que Israel não tem controle, Israel não tem bases, mas os Estados Unidos, o Reino Unido e a França precisam de Israel para estabelecer um posto de controle geoestratégico. É uma ilha que pode obliterar a capacidade dos Houthis de controlarem o Mar Vermelho e principalmente o Estreito de Al-Mandab. Me permita mostrar para vocês aqui que é um nó de geopolítica que, se vocês destravarem isso, vocês vão entender muito dos conflitos ali, principalmente no que envolve o comércio internacional no Mar Vermelho, Canal de Suez. É uma ilha chamada de Socotra, e essa ilha, se Israel, junto com as forças dos Estados Unidos, controlarem a ilha de Socotra, tem uma posição muito importante na geopolítica do Oriente Médio e pode obliterar, como eu falei para vocês, o Houthis. Nisso, a Arábia Saudita vê com bons olhos essa ação do Ocidente, porque é um problema para a Arábia Saudita, é um problema para os países do Golfo, é um problema para os exportadores de petróleo, é um problema para os países europeus. Bom, me permita dar um zoom aqui no Google Earth para mostrar para vocês onde fica Socotra. Essa ilha aqui, vou tirar um pouco do zoom para vocês identificarem, olha. Aqui é o Estreito de Al-Mandab, aqui, ó. É esse daqui que é o problema. Este é o problema, aqui está o Iêmen. Ó, nessa região aqui está o Iêmen. E é aqui, exatamente aqui, que eles estão tocando o terror, cobrando impostos, derrubando, atacando navios, sequestrando navios, usando drones, usando helicópteros. Isso é um problema para o comércio internacional. Sem essa passagem aqui para poder acessar o Mar Vermelho, Canal de Suez chegar até o Mediterrâneo, os portos da Europa, tem que contornar o continente africano. Isso seria um problema, passar por aqui até acessar a Europa, né, ali no Bósforo. Então, controlar essa ilha aqui, Socotra, né, seria dar um posto avançado contra ao Golfo de Aden, que é comandado pelos Houthis, que os Houthis é uma milícia muito forte que controla principalmente a parte sul do Iêmen, né, a parte sul do Iêmen, desde a reunificação do Iêmen, com o apoio. A Rússia voltou, tinha o apoio da antiga União Soviética, a Rússia voltou a apoiar os Houthis, mas o apoio total e a munição e a estratégia vem do Irã. Então, não só na parte norte de Israel, que está tendo como problema por causa da guerra de procuração iraniana, Proxy War, que financia o Hezbollah, que a Síria, no caso, tem um apoio da Rússia, mas também tem um apoio iraniano, tanto nessa questão da Síria, quanto no Iraque, que tem a milícia armada pró-Irã, que ataca Israel, né, que pode servir inclusive de um caminho para os mísseis atingirem Israel, mas a parte norte agora é o que chama a atenção. Espero que você tenha entendido essa questão do sul ali, Socotra, das águas internacionais. Mas vejam, matéria, olha só, diplomatas de países da OTAN, estão pedindo para que seus cidadãos deixem o Líbano. Deixem o Líbano. Voos estão sendo cancelados. Voos estão sendo cancelados para Beirute. Os Estados Unidos estão pedindo para que Israel não bombardeie Beirute, capital do Líbano. Israel está se posicionando para destruir bases importantes do Hezbollah. E o Hezbollah, escuta isso aqui que eu vou falar, mais uma informação e vou concluir. O Hezbollah está movendo mísseis inteligentes, reposicionando mísseis inteligentes para atacar Israel. Meus amigos, nós estamos falando de alguns milhares de mísseis que podem ser disparados contra Israel. O Hezbollah não é o Hamas, viu? Não é o Hamas. Israel tem muito poder. Bom, olha só, político. Estados Unidos ignoram preocupações com guerra total no Oriente Médio. Altos funcionários israelenses estão usando linguagem forte para alertar o Hezbollah de que mais conflitos podem ocorrer. De fato, um conflito com o Hezbollah pode levar a um terceiro conflito mundial, a terceira guerra mundial. RT. Estados da OTAN pedem aos cidadãos que deixem o Líbano. Agora eu mostro para vocês a matéria
do Israel 365 e a Turquia. Olha o que a Turquia disse, preste atenção nisso, deixei o mais importante para o final, principalmente questão de escatologia. O Irã forneceu ao Hezbollah armas de pulso eletromagnético, como eu falei para vocês. Arma de pulso eletromagnético pode promover um apagão generalizado, pode acabar com a tecnologia. É uma arma de pulso eletromagnético em cone, né, ondas, e ela pode promover uma destruição por onde passa, destruição de equipamentos eletrônicos, tudo que tem tecnologia, né? Israel já tinha considerado no ano passado seus cidadãos a estarem preparados, isso antes lá do 7 de outubro, preparados com radinho a pilha, etc., como técnica de preparação para um ataque maior, mas uma arma de pulso eletromagnético é muito poderosa e o Irã forneceu estas armas para o Hezbollah, ok? Pela facilidade, inclusive, da geografia de acessar, de entregar armamento. Israel sabe disso, né? Agora, isso daqui, para mim, é o mais curioso. Inclusive, Israel pediu a expulsão da Turquia da OTAN. Israel pediu a expulsão da Turquia. Olha aqui. Erdogan insinua que Turquia invadiria Israel se tivesse força suficiente. Força, ele está falando força militar. Por causa do conflito lá na parte sul, o Erdogan, mais uma vez, ele já disse historicamente que marcharia para Jerusalém e tomaria o Monte do Templo. E agora, como você está vendo aí no Pleno News, Erdogan insinua que a Turquia pode invadir Israel. Ele diz assim no seu pronunciamento: se a Turquia tivesse força militar suficiente neste momento, nós invadiríamos Israel. O grande inimigo de Israel não é o Irã. O grande e mais poderoso inimigo de Israel, que quanto mais nos aproximarmos do relógio escatológico, vocês verão isso. A Turquia se alçando aí, se elevando a um status de anti-Israel, que entrará nesse discurso de remover Israel do mapa. E aí, a batalha de Magog, de Gog, que liderará uma grande cúpula de nações, né, descendentes de Magog, vão lutar contra Israel. Gog e Magog, como é tipicamente conhecido por vocês. Turquia é um dos cabeças, descendentes dos filhos de Jafé, assim como Rússia, assim como China e muitas outras nações que vieram deste povo. Então, a Turquia falar isso é muito importante, é que vocês devem prestar atenção, né? Que facilmente isso pode escalar, inclusive se entrar em uma guerra total contra o Líbano, nós poderemos ver um terceiro conflito mundial. Eu acho que vocês entenderam como é sensível essa situação, e a eleição norte-americana é muito importante para dosar aqui a mão da resposta israelense e também os ataques iranianos, porque dependendo da carta que o presidente norte-americano der, da sinalização do presidente norte-americano, o ataque, a resposta israelense, como já deu uma resposta poderosa, mas contida contra os alvos do Hezbollah, isso pode crescer. Lembrando, eles estão posicionando suas armas e o Hamas, e o Hezbollah não é o Hamas. Eu paro por aqui, pessoal. Qualquer outra informação eu volto mais tarde. Um abraço, que Deus abençoe. Tchau, tchau.